tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha infância, o que eu passei quando eu era pequeno. Essa vai ser um pouco da minha história, eu vou contar resumido porque é muita história para contar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje em dia é raro você ver um filho, alguém contar a história, dizer que já foi acorrentado, que já, por causa de um próprio pai, deixou o filho preso em algum lugar, sem estudar, sem sair para um lugar, e o filho fica preso, e quando o filho chega na fase de adulto, ele acaba se isolando, né, da própria residência, porque o que ele passou sem ver pessoas, sem se comunicar com pessoas direito, ele acaba ficando um pouco sem jeito. As pessoas acham ele estranho porque ele anda pelos lugares, talvez até um pouquinho meio assustado, né? E também com a maldade de hoje, quem é que não fica assustado, né? Gente, eu gostaria de falar pra vocês, quando eu era bem pequenininho, eu me lembro bem de uma parte que um camarada, né, que disse que é pai meu, que é meu pai, diz ele, né, ele acabou, nasceu um minicisto na minha orelha, e ele acabou cortando o cisto com uma tesoura sem anestesia, sem nada. Isso é maldade. Então o que é que uma criança vai fazer com um marmanjo grande, né, um pai de família que acaba tendo um filho com a esposa, e para acabar de completar quer tirar a vida do filho por causa de coisas banais, por maldade, por perversidade. Então imagina um bebê tá no seu colo e você dá um tapaço na criança, no bebê. O que é que um bebê vai fazer com um camarada marmanjo, né, vamos dizer assim, e acaba querer ceifar a vida da criança? Isso não pode, mas não pode mesmo. Quando eu era criança eu fiquei preso numa corrente por causa de um camarada que disse que é pai meu, que eu não considero como um pai, porque pai de verdade ele cuida do filho. É a mesma coisa de vou dar um exemplo aqui, de uma galinha, né? Quando ela tá com seus pintinhos ali, ela faz o que? Ela cobre seus pintinhos com suas asas, ela protege seus pintinhos. E a gente deve proteger os filhos como se fosse a única coisa que você tivesse na sua vida. Não maltratar os seus filhos. Então o que acontece? Eu passei por todos esses transtornos com uma pessoa que disse que era pai meu, mas não é pai de coisa nenhuma. Eu considero, mas não é, porque pai de verdade ele cuida, ele zela, ele valoriza aquele filho que tem. Ah, quem me dera se eu tivesse um filho, para ver se eu não ia cuidar muito bem desse filho. Mas para quem tem filho, acaba não dando valor ao filho. Ou seja, claro que se o filho fazer alguma coisa errada, você tem que reclamar, geralmente concordo. Mas se o filho não tá fazendo nada com os seus pais, com o seu pai, aliás, com seus pais não, porque a minha mãe é gente boa demais, mas com o pai, né, ou não faz nada com o pai manda comprar alguma coisa, e quando você chega com a coisa, o pai diz que não é aquilo que ele mandou comprar. E você volta e diz, quando você volta com uma coisa que ele mandou, pede outra coisa que não tem nada a ver. Agora imagina você passando por isso, e de repente o pai faz isso só por maldade, e quando chegar, ainda dá chute e você sai rebolando por cima da calçada. Então gente, essa é a minha história de vida, né, que eu passei quando eu era pequeno. E ele acabou também, né, querendo ceifar minha vida com tantas pancadas que ele me dava, desmentiu dos meus braços, né, ficou quase quebrado, vamos dizer, que atingiu um dos pulmões. A pancada foi tão forte que atingiu um dos pulmões, ou seja, eu tinha 2 pulmões. E por causa dessa pancada muito forte, acabou atingindo, e agora eu só tenho um pulmão só. Por quê? Porque esse camarada que disse que é pai meu, né, acabou fazendo essa mínima maldade com a minha pessoa. Então eu agradeço muito em primeiro lugar a Deus por esse carinho, e agradeço também os médicos que acabaram salvando a minha vida quando eu era bebê, quando eu era criança. E hoje eu dou a volta por cima por tudo isso, tudo que eu passei na minha infância, certo? E eu agradeço a todos pelos amigos que eu peguei amizade. Alguns são locutores, alguns são músicos, outros são compositores. Então agradeço a Deus por essa amizade que eu tenho com essas pessoas. Triste de ouvir isso de um jovem. Um jovem assim merece muito respeito na sociedade. Que Deus te abençoe.